Fala galera, aqui é o Glauco e eu vou resolver com vocês essa questão de movimento circular, certo? Movimento circular que caiu na FUVEST 2019. É uma questão bastante interessante, com um raciocínio bem diferente, né, do que a gente costuma ver na maior parte dos vestibulares. Então vamos lá fazer uma interpretação muito cuidadosa do enunciado para que a gente possa pegar todos os detalhes, beleza? Então olha só, em uma fábrica, um técnico deve medir a velocidade angular da polia girando. O cara quer medir a velocidade angular da polia que está girando. Ok, não tem desenho, não tem nada. Ele apaga as luzes do ambiente e ilumina a peça somente com uma luz de uma lâmpada estroboscópica. Bom, primeiro, pessoal, você tem que saber o que é uma lâmpada estroboscópica. É aquela lâmpada que fica piscando em intervalo de tempos iguais. De tempos em tempos ela vai piscando, certo? Então, a lâmpada pisca em intervalos de tempos iguais, é uma lâmpada estroboscópica. E aí ele está dizendo aqui que a frequência pode ser continuamente variada e precisamente conhecida. Quer dizer, eu consigo variar e conhecer a frequência da lâmpada que está piscando, certo? A polia tem uma mancha branca na lateral. Ele deve observar que quando a frequência dos flashes da lâmpada estroboscópica é 9 Hz, a mancha da polia parece estar parada. Então, peraí, vamos desenhar logo isso aqui. Você tem aqui a polia, né? Tá aqui, a polia bonitinha. Rapaz, ficou bonito meu desenho. E aí você tem aqui a mancha dessa polia. Vou desenhar a mancha de azul claro aqui. Tá aqui a mancha, certo? Tá aqui. Essa é a mancha dessa polia, beleza? Tá aqui. E aí o que é que acontece? A polia está girando. Quer saber? Ela está girando. E quando ela está girando, que você joga uma frequência de 9 Hz em cima dela, você percebe que essa mancha parece estar no mesmo lugar. Então parece que ela nem está girando. Então o que vai acontecer? Bom, quando a frequência é 9 Hz, então deixa eu anotar aqui para esse primeiro caso. Se a frequência é igual a 9 Hz, significa dizer o quê? Que o período, né, que o tempo entre uma fotografia e outra, certo? Eu vou chamar isso aqui de TL, que é o período da lâmpada estroboscópica, é 1 sobre 9, porque o período é sempre o inverso da frequência. 1 sobre 9 segundos, né? Quando você tem aí a frequência em Hertz, o período é sempre em segundos. Então, quer dizer, a cada 1/9 de segundo, a cada 1 sobre 9 segundos, eu sei que essa polia deu uma certa quantidade de voltas, um certo número inteiro de voltas. Eu não sei quantas voltas foram, mas eu sei que o número foi inteiro porque a mancha branca que estava num ponto deu uma volta, outra volta, outra volta, outra volta e foi parar naquele mesmo ponto depois desse tempo de 1 sobre 9 segundos. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que, nesse caso, com a frequência de 9 Hz, o período é 1 sobre 9 segundos, e foi dado um número N de voltas. Não sei quantas voltas foram. Eu sei que foi um número N de voltas. E aí eu vou guardar essa informação. Não consigo fazer nada ainda. Agora o que é que eu vou fazer? Agora eu vou ler o restante da questão. Lendo o restante da questão, o que é que a gente vai observar? A mancha da polia parece estar parada. Beleza, isso aí a gente já tinha lido. Então, aumentando vagarosamente a frequência, quer dizer, quando ele fala em aumentar vagarosamente, quer dizer que ele está avaliando todas as faixas de frequência. Ele vai aumentando de 9 para 9,1, 9,2, 9,3, até que ele vai chegar numa frequência posterior. Então, aumentando vagarosamente a frequência do piscar da lâmpada, e só quando ela atinge 12 Hz, então quando a frequência é 12 Hz, é que novamente a mancha na polia parece estar parada. Então, peraí. Com 9 Hz, a mancha parece estar parada. Com 12, a mancha também parece estar parada. Peraí, vamos desenhar essa mancha aqui a 12 Hz. Vamos ver como é que é isso, né? Vou passar aqui uma linha que separa aqui. Vou só fazer o desenho desse lado, depois a gente vai fazer o que tem que ser feito aqui do outro lado. Então, vamos desenhar aqui novamente. Tá aí, né? Vamos desenhar novamente aqui a mancha. A mancha está aqui. Essa mancha agora, a frequência que eu estou incidindo sobre ela aqui é uma frequência igual a 12 Hz. Ora, pessoal, se a frequência é 12 Hz, qual é o período? É 1
sobre 12. O quê? Segundos, né? Porque o período é o inverso da frequência. Aí o que aconteceu? Você deve concordar comigo que 1 sobre 9 é um tempo maior do que 1 sobre 12, né? Quando você divide 1 sobre 9, dá um valor de tempo. Quando você divide 1 sobre 12, dá um valor de tempo menor. Quer dizer, numa observação menor, você teve um menor número de voltas do que você tinha antes. Se nessa primeira você tinha N voltas, como a gente viu, com a frequência de 9 Hz, e num tempo maior, você teve N voltas. Quando você aumenta o valor da frequência, ele fica mais frenético. O tempo entre uma foto e outra, ele vai diminuir. Como esse tempo entre uma foto e outra diminui, o número de voltas também diminui. O número de voltas que essa polia vai dar também vai diminuir. E aí isso significa o quê? Que se para a frequência de 9 Hz eu tinha o número N de voltas, para a frequência de 12 Hz eu vou ter uma volta a menos. Glauco, mas como é que você sabe que é uma volta a menos? É porque o tempo é menor, então ele deu uma quantidade menor de voltas. Mas não poderia ser 2 voltas a menos, 3 voltas a menos? Poderia, mas como ele foi lentamente, se fosse 1, 2 ou 3, ele já tinha percebido isso antes. A primeira faixa de frequência em que ele volta à condição inicial é 12 Hz. Então, esse é o primeiro número inteiro de voltas a menos que ele dá entre um intervalo e outro. Então, o que é que eu vou dizer aqui? Se nesse primeiro caso, que eu vou chamar de caso 1, ele deu N voltas, nesse segundo caso, que eu vou chamar de caso 2, ele deu uma volta a menos. E o que é dar uma volta a menos? É dar N menos 1 voltas. Certo? Deu N menos 1 voltas. O que foi que não mudou de uma situação para outra? O que não mudou foi a velocidade angular da polia, que a polia permanece girando do jeito que estava girando antes. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai escrever uma equação para a velocidade angular da polia, de acordo com a situação 1. A gente vai escrever uma equação para a velocidade angular da polia, de acordo com a situação 2. E a gente vai igualar essas velocidades angulares, porque afinal a polia era a mesma. O que mudou foi a frequência da lâmpada e a polia não tem nada a ver com isso. Com a frequência da lâmpada mudando, eu tenho informações sobre os tempos que essa lâmpada tirou uma foto, tirou do tempo entre uma foto e outra. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever assim, a velocidade angular, vamos escrever aqui, a velocidade angular da polia, no caso 1, vai ser igual a quem? Como é que a gente vai determinar essa velocidade angular? É sempre assim, eu posso fazer de várias maneiras diferentes. Eu posso fazer 2π vezes a frequência, 2π sobre o período ou variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Vai ser melhor eu fazer variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Delta θ dividido pelo tempo. Aí quando eu voltar aqui, nesse caso 1, deixa eu só colocar entre parênteses para a gente saber de quem que a gente está falando. No caso 1, pessoal, foram N voltas. Beleza, então no caso 1, quem é o delta θ? São N voltas, né? Acontece, pessoal, que o que é uma volta? Uma volta é 2π. Então quer dizer que esse ângulo, no caso 1, vai ser quanto? N vezes 2π. Eu não sei quanto é N. N vai ser o número total de voltas. 2π é uma volta, né? Então, se for uma volta, é 1 vezes 2π. Se for 2 voltas, é 2 vezes 2π, assim sucessivamente. Mas eu observei esse número N de voltas em um tempo de quanto? Eu vou anotar de vermelho aqui. Esse tempo observado foi o tempo do período da lâmpada lá. E qual é o valor desse tempo? O valor desse tempo, eu observei que é 1 sobre 9 segundos. Onde é que está colocado isso? Está colocado aqui, ó. O tempo 1 é 1 sobre 9 segundos. E agora o que é que eu vou fazer? Agora eu vou calcular essa velocidade angular da lâmpada, no caso 1, que vai ser a variação do ângulo dividido pelo tempo. Quem é a variação do ângulo? É N vezes 2π. Né? Que foi o tanto de voltas que ele deu. Aí é a quantidade completa de voltas. E o período eu vou botar de vermelho. O período é o tempo gasto, né, para dar essas voltas, que foi de quanto? 1 sobre 9. Então, eu vou ter aqui uma fração de fração, onde eu tenho que a velocidade angular na polia, no caso 1, vai ser a primeira, N vezes 2π, vezes o inverso da segunda. O inverso da segunda é 9 dividido por 1, que vai dar
Aí, voltando aqui tudo de preto, a velocidade angular no caso 1 vai ser n vezes 2π vezes 9. Eu não vou nem multiplicar esse 2π vezes 9, eu vou guardar desse jeito aqui. Tá? Poderia botar 18π aí, sem problema. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que agora para o caso 2. Então, para o caso 2, eu vou primeiro olhar aqui, vou escrever de azul. Velocidade angular no caso 2 é a variação do ângulo no caso 2 dividido pelo período no caso 2. Quem é a variação do ângulo no caso 2? Aí você vem aqui e olha, ó. No caso 2, ó, é n menos 1 voltas. Quer dizer, a volta é 2π. Então, essa variação do ângulo no caso 2 vai ser n menos 1 voltas. Quem é o volta? É o 2π. Ah, por que 2π é uma volta? Porque uma volta completa no ciclo trigonométrico é 2π. Dividido pelo tempo de observação para que isso acontecesse. Vou fazer de vermelho também. Qual é o tempo? É o período. Qual é o valor do período? Está aqui, ó. O valor do período nós já havíamos anotado. Ele é 1 sobre 12 segundos, que é o tempo gasto entre uma observação e outra, entre a observação da quantidade de voltas que foi dado aí, entre uma foto e outra. Então, aqui vai ser quanto? 1 sobre 12. E aí, nesse caso, o que a gente pode dizer? Que a velocidade angular, no caso 2, vai ser igual a n menos 1, que multiplica 2π, vezes, fração de fração, é a primeira pelo inverso da segunda, 12 sobre 1. Então, nesse caso aí, a velocidade angular 2 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a... vou deixar desse jeito mesmo, não vou mexer agora não. n menos 1, que multiplica 2π vezes 12. Só que é o seguinte, essa velocidade angular que eu acabei de calcular para o 1 e para o 2 é a velocidade angular da polia. A polia não mudou não, é a mesma polia. Então, deixa eu aproveitar aqui, eu não sei se vai dar para fazer nesse espaço todo, eu vou aproveitar um pouquinho desse espaço aqui, vou separar aqui, tentar organizar aqui melhor. Então, olha só, fizemos aí o caso 1, fizemos aqui o caso 2, beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai observar que a polia era a mesma. Então, se era a mesma polia, a velocidade angular do caso 1 tem que ser igual à velocidade angular do caso 2. Quem é a velocidade angular no caso 1? É n vezes 2π, tá aí, né? Escrito aí, vezes 9. E quem é a velocidade angular no caso 2? Vou escrever até de azul, que está aqui, ó, de azul. É n menos 1, que multiplica 2π vezes 12. Desse jeito eu calculo n. N, que é o número de voltas que o cara deu, que essa polia deu, em um tempo de 1 sobre 9 segundos. Então, nesse caso aí, o que eu vou fazer? O que vai acontecer, na verdade? Vamos simplificar. Ó, 2π, com 2π vai embora. E aí vai sobrar o quê? Bom, vai sobrar isso aqui, ó. 9n é igual a n menos 1 vezes 12. Então, 9n é igual a n vezes 12, 12n, menos 1 vezes 12, 12. Passando 12 para o primeiro membro, 12n, né? 9n menos 12n é igual a menos 12. Menos 3n é igual a menos 12. Portanto, n é igual a menos 12 sobre menos 3, ou multiplica por menos 1, que vai dar igual a quanto? 4 voltas. Então, o que é que significa? Que aquelas n primeiras voltas que o cara deu aqui, ó, não foram n voltas, nesse tempo aqui, ó, de 1 sobre 9 segundos, essas n primeiras voltas, na verdade, foram quantas voltas? Foram 4 voltas. Então, essa polia, ela dá 4 voltas em 1 sobre 9 segundos. Como é que eu vou calcular a velocidade angular da polia? Aí eu venho aqui. A velocidade angular da polia vai ser igual a... Eu poderia até, se eu quisesse, né? Eu já poderia substituir o valor desse n, tanto nesse primeiro caso aqui, certo? Como nesse segundo caso, certo? Bom, é irrelevante isso. Mas aí, nesse caso, eu vou preferir fazer o seguinte, ó. Não são 4 voltas? 4 é o número de voltas em um período de 1 sobre 9. Então, vai ser 4 voltas
é 4 vezes 2π, né? Que é o número de voltas, dividido pelo período, que dá quanto? O período das 4 voltas lá no primeiro caso, o período foi quanto? 1/9 segundos. Então, 4 dividido por 1/9. No final das contas, vai dar a mesma coisa de ter substituído aqui, ó, o valor do n, né? Então, essa velocidade angular no ponto P vai dar igual a 4 vezes 2 dá 8π, fração de fração, vezes o inverso da segunda, 9. Então, essa velocidade angular aí vai dar igual a quanto? A velocidade angular vai dar 8π, 8 vezes 72, 8 vezes 9, 72π. 72π radianos por segundo. Isso aqui é o valor de quem? É o valor da velocidade angular. O que é que eu quero agora? Eu quero o valor do período, né? O período é a frequência. Vamos ver o que é que ele está perguntando aqui. Com base nessas observações, a velocidade angular da polia em RPM. Na verdade, RPM é a unidade de medida de frequência. Então, ele quer saber, na verdade, o valor da frequência e em RPM. E aí, eu vou ter que fazer uma baguncinha aqui, né? Porque não vai dar para a gente responder aqui nesse espaço. Eu vou trazer para esse espaço do meio aqui, tá bom? Vou colocar aqui nesse espaço. Planejei mal aqui o meu espaço. Vou fazer aqui no espaço do meio de vermelho. Eu sei o valor da velocidade angular, que é quanto? Que é 72π radianos por segundo. Eu sei que a velocidade angular, você deve lembrar, é 2π vezes a frequência. Então, 2π vezes a frequência vai ser igual a 72π. Desse modo, qual é o valor da frequência? 72π dividido por 2π. Então, o valor da frequência vai dar quanto? Colocando aqui ainda de vermelho. 72π dividido por 2π, o π divide com π, e 72 dividido por 2 vai dar 36 Hz. E Glauco, Hertz por quê? Porque a resposta estava em radiano por segundo, a velocidade angular. Aí você vai converter de Hertz para RPM. Como é que você converte de Hertz para RPM? Multiplicando por 60. Então, essa frequência em RPM, que é o que a questão está pedindo, é 36 vezes 60. Quanto é 36 vezes 60? Aí tem que fazer as contas, certo? Mas, bom, 36 vezes 60. 30 vezes 60 dá 1.800. 6 vezes 60 dá 360. 1.800 mais 360, 2.160. Pronto. 2.160 RPM. Tá aí. Desculpem aí pela bagunça, né? Tá muito bagunçado aí porque o nosso espaço não foi bem planejado. Mas a gente tem aí a resposta da frequência em RPM. Então, desse modo, a alternativa correta para essa questão é a letra A. Glauco, essa questão é fácil ou difícil? Olha, esse é um dos tipos de questão mais difíceis que nós temos em movimento circular, certo? De movimento circular, é um dos tipos de questão mais difíceis que nós temos. E aí ele soube cobrar bem direitinho nessa questão aí. Detalhe, no final ele pediu velocidade angular, mas em RPM. Em RPM, o que a gente conhece é frequência, então a gente vai dar o valor da frequência, que é 2160, beleza? Para você conseguir ver questões nesse estilo aí, com esse grau de dificuldade, com esse grau de detalhe, né, questões que cobram de fato uma física pesada, segue o nosso canal aí que a gente vai sempre trazer questões nesse nível aqui, nesse estilo para você, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa a curtida aí. E compartilha com seus amigos que estão estudando pesado aí para o vestibular e para o Enem, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.